Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Um palestrante comentou recentemente, numa exposição pública, que fazia que os deficientes mentais, ou ditos insanos mentalmente, estão perfeitamente lúcidos sobre o que ocorre no seu entorno. O Espiritismo realmente diz isso? As questões de ordem mental não estavam entre as prioridades da medicina em meados do século XIX. Os portadores de distúrbios nesta área eram tratados de forma desumana. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 371 a 374, Allan Kardec argue a espiritualidade sobre o assunto, obtendo informações interessantes a respeito da chamada idiotia, hoje classificada pela psiquiatria como tríade oligofrênica. A doença é caracterizada pelo menor grau de desenvolvimento intelectual, sendo incapaz de articular palavras, assimilar noções de higiene ou mesmo desenvolver pudor. O século XX abriu campo para evoluções no conhecimento e tratamento dos portadores do chamado durante bom tempo excepcional, substituído pelo termo especial. Mas por trás do corpo limitado por várias restrições, nem sempre somente mentais, como se encontra o espírito dele prisioneiro. Na Revista Espírita de junho de 1860, seu editor incluiu interessante material em torno de uma abordagem a respeito da questão havida na reunião da Sociedade Espírita de Paris, de 25 de maio passado. Como campo de estudo, Charles de Saint-Get, um jovem idiota de 13 anos encarnado e cujas faculdades intelectuais eram tais que nem conhecia os pais e apenas podia alimentar-se. Havia nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que poderia ser assunto interessante de estudo psicológico. Consultado, o Espírito São Luís, responsável pelas atividades da Sociedade Espírita de Paris, respondeu afirmativamente, explicando que isso poderia ser feito a qualquer momento pelo fato de sua alma se ligar ao corpo por laços materiais, mas não espirituais, podendo sempre desprender-se. Cumpridos os procedimentos habituais, o comunicante começou a iniciar sua manifestação dizendo ser um pobre espírito ligado à terra como uma ave por um pé. Indagado se tinha consciência de sua nulidade no mundo, responde: certamente, sinto bem meu cativeiro. Perguntado se quando seu corpo dormia e seu espírito se desprendia, tinha ideias tão lúcidas quanto se estivesse em estado normal, informou que estava um pouco mais livre para se elevar ao céu a que aspirava. Questionado se como espírito experimentava um sentimento penoso quanto ao seu estado corporal, respondeu que sim, por se tratar de uma punição. Quanto a se lembrar de sua existência anterior, disse que sim, por ser ela a causa do seu exílio atual. Revelou na entrevista conduzida por Allan Kardec que a encarnação onde se desencadeou sua desventura na presente existência ocorreu ao tempo em que reinava Henrique III. Que a forma como se processava seu reajuste não resultara de uma decisão sua, mas uma imposição como forma de punição. Que, embora parecesse nula pelas limitações em que vivia, tal existência perante as leis de Deus tem sua utilidade. Que não mais viveria muitos anos. Que da existência em que gerou a desarmonia atual, 300 anos antes, até a reencarnação recém-terminada, permaneceu no plano espiritual. Sobre se seu estado de vigília tinha consciência do que se passava ao seu redor, a despeito da imperfeição dos órgãos do seu corpo físico, disse: vejo, entendo, mas o corpo não compreende nem vê. Se algo de útil poderia ser-lhe feito, afirmou que nada. Finalizando a entrevista, Kardec procurou ouvir São Luís se as preces poderiam ter a mesma eficácia que por um espírito errante, que explicou:
As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas não podem servir, senão mais tarde. Comentando a experiência daquela reunião, Kardec acrescentou: Ninguém desconhecerá o alto ensinamento moral que decorre desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não significa nulidade do espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros fossem comprimidos por laços. Sabe-se que em certas regiões, longe de serem objetos de desprezo, os cretinos são cercados de cuidados benevolentes. Este sentimento não brotaria de uma intuição do verdadeiro estado desses infelizes, tanto mais dignos de atenções quanto seu espírito, que compreende sua posição e deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.